Costuma acontecer nos Estados Unidos, às vezes na China, homens entram atacando com faca, agora no Rio de Janeiro, à luz do dia. O que será que aconteceu para motivar isso? Muito bem lembrado, viu, Carla? A gente estava acostumado, nós dois, trabalhando fora do Brasil, a acompanhar esse tipo de caso. Acompanhamos várias histórias desse tipo em outros países. Não são casos comuns aqui no Brasil. Hoje em dia está no ar com muita informação para você a partir de agora, cobrindo exatamente o que acontece na Escola Municipal Tasso de Oliveira, que fica na rua General Bernardino de Matos, ali em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. As informações são desencontradas, eu reforço para você, e já se fala em 15 feridos. Nós vamos conversar agora com Evaldo Machado, que é morador do bairro e presenciou os acontecimentos. Alô, seu Evaldo, bom dia. Bom dia. Obrigado por conversar com a equipe do Hoje em Dia. A que horas tudo começou e o que o senhor presenciou por aí? Olha só, começou mais ou menos, era na volta de 8 horas, 8h30. E o que o senhor ouviu, o que o senhor viu? Eu estava na minha janela, normal, na minha janela, olhando em direção ao lado da escola, a hora que eu vi os tiroteios. Tá? E várias crianças gritando, muita gritaria. Tá? E demorou mais ou menos uns 3 minutos. Deu mais ou menos 15 tiros, mais ou menos. O senhor ouviu 15 disparos? Isso. Alguma coisa parecida com isso? Isso. Tá? E logo em seguida, demorou uns 10 ou 15 minutos, acho que tinha policiais fazendo incursão aqui próximo e veio rápido. Entendeu? E o que eu soube foi um rapaz que entrou atirando dentro do colégio. O senhor viu essa movimentação da polícia? O senhor viu? Isso, muita correria dentro do colégio, crianças gritando. Tá? E logo em seguida, demorou muito tempo, veio os pais correndo, já gritando, chorando, para saber o que ele estava vendo. Olha, nós estamos conversando com o senhor Evaldo Machado. Você está acompanhando o caso da invasão de uma escola por um atirador no Rio de Janeiro. Se fala em aproximadamente 15 feridos. Eu reforço para você que são números desencontrados. O caso aconteceu por volta das 8 horas da manhã, na zona oeste do Rio de Janeiro, em Realengo, no Rio de Janeiro. E nós estamos acompanhando e mostrando isso ao vivo para você. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual Albert Schweitzer, hospital público, na zona oeste do Rio de Janeiro. Vamos conversar agora com o apresentador William Travassos, que tem mais informações sobre esse caso. Ele está acompanhando esse caso desde o início, desde o momento em que tudo aconteceu. Olá, William, bom dia para você. Olha, muito bom dia, secretário. A informação que nós recebemos nesse exato momento, que o helicóptero do Corpo de Bombeiros segue para o colégio. Existe uma informação que aponta para crianças feridas ainda dentro da escola. Uma varredura foi feita pela Polícia Militar após o chamado, inclusive, Zucatelli, a viatura que se deparou com este homem armado. Este homem invadiu a escola com 2 armas e teria efetuado mais de 100 disparos. Uma viatura que estava no patrulhamento da área do BPRV, que é o batalhão que cuida do patrulhamento de vias especiais do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, foi acionado através do rádio. Quando chegou na escola, eles começaram a vasculhar o interior da escola e se depararam com esse homem. Houve uma intensa troca de tiros e esse homem foi morto. Então, a informação oficial da polícia são 4 mortos, 3 crianças, mais esse homem, que seria o pai de um aluno, que estaria revoltado porque o filho estava sofrendo bullying na escola e ele resolveu reagir desta forma. Essa é uma informação ainda não confirmada, mas a motivação seria essa sim, Zucatelli. Logo depois, chega a informação dos nossos repórteres que estão espalhados por vários pontos do Rio de Janeiro, que, segundo informações das equipes de resgate que estão nesse trabalho, nós teríamos 18 crianças feridas, 12 mortas e 6 feridas. Essa informação não é oficial. Foi passada pelas equipes de resgate de acordo com o trabalho dos nossos repórteres que estão em campo. As informações ainda são desencontradas, sim, mas o que nós podemos encarar isso como um verdadeiro massacre no Rio de Janeiro, um dos atentados mais fortes que nós tivemos em escolas na cidade do Rio de Janeiro, Zucatelli. William, vou pedir para você continuar com a gente. Nós estamos na linha também com o senhor Evaldo Machado, que é morador da região, ouviu tudo, fez um primeiro relato para a gente do que ele ouviu. Ele disse que ouviu pelo menos 15 disparos. Vamos conversar agora com o repórter Jaime Ribeiro, que está no local. Está lá em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, e tem mais informações. Você ouviu, né, Jaime? Como eu, nós acabamos de ouvir aqui algumas informações das equipes de resgate, dando conta, são números ainda não oficiais, são primeiras informações, que esta tragédia pode ter deixado 12 mortos e 6 feridos. Você tem algum número oficial daí, Jaime? Olá, bom dia. Bom dia, Zucatelli, bom dia a todos. Olha, as informações ainda são desencontradas. Aqui na frente da Escola Municipal Tasso da Silveira, aqui em Realengo, ainda há muitos parentes, muitos familiares
pais de alunos aqui da escola que estão ainda em busca de informações. A área foi isolada, a rua está praticamente fechada apenas para ambulâncias e para o trabalho do Corpo de Bombeiros e também das equipes de resgate e da Polícia Militar. Então, as informações ainda estão desencontradas. Eu conversei agora há pouco, Zucatelli, com o Rony, a primeira pessoa que entrou na escola depois dessa tragédia. Ele é oficial do Corpo de Bombeiros, estava de folga hoje e acabou ouvindo os disparos que começaram no meio da rua, e então ele seguiu em direção aos sons do disparo e então acabou chegando aqui na porta da escola, entrou na escola e disse agora há pouco que cerca de 12 a 15 crianças foram atingidas pelos disparos. Mas ele não tem informações em relação a quantas crianças acabaram perdendo a vida por causa dessa tragédia. Ele só tem informações confirmadas em relação ao atirador. Ele continua aqui dentro da escola, ele acabou sendo alvejado por um policial na cabeça. Essa informação também não foi confirmada. A gente também tem informações de que ele teria se matado depois do que teria feito. Ele teria acabado se suicidando em seguida, mas essa informação não foi confirmada. Então, assim, as informações ainda são desencontradas, Zucatelli. A gente não tem ainda informações concretas, porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, obviamente, preferem centralizar todas as forças no salvamento das crianças e não em comunicar aqui aos colegas da imprensa que estão do lado de fora acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. É natural, né? Isso é muito importante, Jaime, bem observado. Isso é muito importante nesse momento, passar todas as informações para os familiares. É realmente o papel dos responsáveis pela segurança pública e pela escola. Jaime, a gente está vendo uma movimentação grande aí ainda de ambulâncias. A gente vê que ambulâncias ainda deixam o local. Você sabe se ainda há algum ferido por aqui? A informação que eu tinha é que os feridos estavam sendo levados para o Hospital Albert Schweitzer. Você tem essa informação também por aí? Isso, o Albert Schweitzer é o hospital mais próximo, que fica aqui bem próximo de Realengo, na zona oeste do Rio. As crianças que estavam feridas já foram levadas, existem algumas ambulâncias aqui apenas dando apoio, mas a informação que eu recebi aqui de um funcionário da escola, que não quis gravar a entrevista, é que não existe mais nenhuma criança ferida dentro da escola, apenas o atirador. A informação também que eu recebi há pouco é de que o helicóptero Águia da Polícia Militar está seguindo para o local, aqui para Realengo, para fazer então a remoção do corpo do atirador. Mas o helicóptero ainda não pousou por aqui. Agora eu estou vendo aqui, o Zucatelli, informações ao vivo, aqui de frente da Escola Municipal Tasso da Silveira, a chegada dos peritos, dos técnicos da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que já estão chegando ao local para fazer a perícia do local do crime. Olha, a gente vê que ainda é grande a movimentação das pessoas na porta da escola. São muitos familiares, pessoas em busca de informações a respeito de seus filhos. É uma situação desesperadora. Amigos, colegas, vizinhos da escola. Jaime, para a gente confirmar então, o que você sabe por aí nesse momento é que o atirador foi baleado, não se sabe se ele tirou a própria vida ou se ele foi baleado num tiroteio com os policiais. E a primeira informação que nós tínhamos no início da manhã, também eu reforço a você que ainda não são informações confirmadas. Daqui a pouco, provavelmente em algumas entrevistas da polícia, a gente terá mais dados a respeito disso. Mas a primeira informação que a gente tinha é que seria o pai de uma criança revoltado com agressões que essa criança sofreria dentro da escola. Bullying, por exemplo, que você sabe que é o termo utilizado para esse tipo de violência entre as crianças. Você recebeu essa informação também por aí, Jaime? Olha, Zucatelli, essa região de Realengo é uma região realmente crítica. O trabalho da polícia aqui é intenso, porque é uma área cercada de comunidades, inclusive de algumas comunidades de facções rivais. Então há realmente uma rixa, uma rivalidade grande entre comunidades que ficam aqui próximas da escola municipal onde aconteceu essa tragédia. Então as informações ainda são realmente, a gente tem poucas informações ainda sobre o que aconteceu de fato, mas a informação de que ele teria começado os disparos, a efetuar os disparos do lado de fora da escola. Duas crianças, inclusive, foram atingidas do lado de fora da escola e que depois ele teria entrado na escola porque a polícia já estaria no encalço dele e houve um início de uma perseguição. Então ele entrou na escola para a tentativa de fugir e aí teria efetuado mais disparos. A maioria dos disparos, inclusive, foram efetuados dentro da escola e então ele se sentiu encurralado. E aí é que a informação ainda não é confirmada. Se nesse momento em que ele ficou encurralado, se ele acabou atirando nele mesmo ou se foi um policial que acabou atingindo o atirador. A gente não tem essa informação, mas isso aconteceu no interior da escola. Olha, portanto, mais uma informação
do que teria acontecido por lá, de quem seria esse atirador. Agora você ouviu uma nova versão aqui, que também é comentada ali na porta da escola, segundo os dados do Jaime Ribeiro. Mas olha, eu reforço a você que as agências de notícias também dão outra versão, que seria, por exemplo, o pai de uma aluna e que teria entrado, inclusive, disfarçado de palestrante na escola. Mas nada disso está confirmado.